Gancho, tem uma matéria novinha, quentinha, é capa do portal Metrópolis, acabou de ser publicada, que diz o seguinte: Estados Unidos interceptam um navio da Rússia que transportava petróleo da Venezuela. A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte em cumprimento a um mandado expedido pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Então, vamos entender essa matéria. Um petroleiro da Rússia, que transportava óleo da Venezuela no Oceano Atlântico, foi interceptado pelos Estados Unidos nessa quarta. Informação foi confirmada pelo Comando Europeu dos Estados Unidos e pela rede estadual russa, que divulgou o vídeo em que um helicóptero norte-americano voa ao redor da embarcação de bandeira russa em águas internacionais. Bom, tá aqui, a gente tem as imagens, inclusive, aí para vocês do petroleiro, do navio, né? E aspas aqui do comandante norte-americano que diz o seguinte: por meio da operação Southern Spear, o Departamento de Guerra mantém-se firme em sua missão de combater a atividade ilícita no hemisfério ocidental. Defenderemos nossa pátria e restauraremos a segurança e a força em todas as Américas. Tá aí para vocês, então. Segundo o jornal britânico The Guardian, o Exército dos Estados Unidos confirmou a apreensão de petroleiro de bandeira russa. A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte em cumprimento ao mandado expedido por um tribunal federal dos Estados Unidos, depois de ter sido rastreada pelo navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Tá aí, então. Pete Hegseth também já publicou, já acabou mostrando fotos também aqui na internet, então está mais do que confirmada a informação. Mais um navio, um petroleiro que foi interceptado pelos Estados Unidos, navio russo, então, Eduardo, que foi interceptado, que levava óleo, petróleo da Venezuela, ou seja, os Estados Unidos não estão para brincadeira, vão interceptar mesmo. Não estão para brincadeira, e agora mexendo com a Rússia, aquela tensão a âmbito internacional aumenta ainda mais. Será que uma escalada militar envolvendo outros países, o que poderia gerar uma guerra mundial, inclusive, está próxima? Eu vejo que mexer com a Rússia é bem diferente de mexer da Venezuela, até porque sabemos do alto poder nuclear bélico da Rússia e o mesmo sentido de mexer com a China. Então esperamos aí a cena dos próximos capítulos, mas obviamente esperamos também que Donald Trump dê uma mansada para que preceitos e direitos fundamentais, princípios fundamentais não sejam violados ainda mais no âmbito internacional e que isso não se torne aí uma guerra em escalada global. Pode ser, então, que Vladimir Putin se manifeste sobre esse assunto muito em breve. Acredito que sim, até porque uma apreensão de um navio com a bandeira russa em águas internacionais, com certeza, além de ser aí uma afronta à própria Rússia, com certeza tem outras questões envolvidas, como prejuízo financeiro de petróleo e outras situações por trás, tanto comerciais, políticas, âmbito internacional. Bom, a gente viu na reunião do Conselho de Segurança da ONU nessa semana que vários países se manifestaram, entre eles a Rússia e a China. Rússia e China como grandes potências que vêm lutando aí contra os Estados Unidos, também se manifestando sobre esse assunto. É uma guerra fria mesmo, né, Eduardo? Agora, muitos poderes diferentes neste momento, como, por exemplo, a questão das terras raras. A Groenlândia também com essa posse das terras raras, a Ucrânia com a posse das terras raras, o próprio Brasil com as terras raras. Isso pode ser futuramente um objetivo de guerra desses países? Já por exemplo, na Ucrânia já né? Algum dos territórios já tem em busca aí a guerra por conta das terras raras, certo? Olha, eu não sei se o objetivo, né, acredito que não, o principal do Donald Trump não seja causar uma guerra diretamente. Porém, os seus atos, a consequência pode ser isso, uma vez que prendendo o Nicolás Maduro, e agora navio petroleiro, já vemos que ele está em uma tensão com a Venezuela, mas já envolveu outros países, China, Venezuela. Na questão da Groenlândia, ele já bate de frente com a Dinamarca e também com a própria OTAN.
E na questão da Venezuela, também ele faz tensão com a própria América do Sul. Então, cada ato de Donald Trump acaba causando tensão com outros países que não estão envolvidos diretamente, mas indiretamente estão. Então, isso traz uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que um deles atravessa um determinado limite e o outro país não aceita, a resposta pode ser fatal, e isso, obviamente, eclodir numa guerra. Para a gente encerrar, só para a gente falar sobre a situação específica do Nicolás Maduro, ele continua preso na penitenciária do Brooklyn, né, que é famosa lá por ser a prisão dos famosos. Continuará preso pelo menos até o dia 17 de março, quando será a próxima audiência dele. Ele passou por audiência de custódia ontem. Continuará preso então até o dia 17. A partir de então, saberemos o destino dele, mas o que a gente sabe é que até então ficará preso nos Estados Unidos, certo? Isso, com certeza. Ele foi submetido à audiência de custódia, no qual foi verificado se ele sofreu alguma agressão no ato da prisão. E, enfim, foi então transformada a prisão em prisão preventiva dentro do solo americano. Ele foi dada a oportunidade de ser narrado os fatos criminosos que são imputados a Nicolás Maduro. Ele se declarou inocente, agora abriu a instrução, no qual os advogados, que inclusive ele já nomeou, particular, vão apresentar defesa, vai ter julgamento e vai ter uma sentença, mas destaco aqui que todos sabemos que a justiça americana é baseada no play bargain, no poder da negociação, da barganha. Será que Nicolás Maduro, mesmo se julgando, né, se declarando inocente, vai fazer alguma negociação, como entrega de informações privilegiadas, rota de tráfico, pagamento de multas, devolução de patrimônio? Esperamos ansiosamente para saber se será feita uma negociação que pode culminar, por exemplo, em uma diminuição de eventual pena, se for, obviamente, condenado ou não. Então fica aí uma curiosidade muito grande do que vai acontecer com o Nicolás Maduro. Será que em uma possível negociação ele pode ser expulso e voltar para a Venezuela, como aconteceu recentemente com o ex-sócio do Pablo Escobar, que ficou muito tempo preso nos Estados Unidos, depois foi expulso e hoje vive no seu país de origem, a Colômbia, em liberdade. Muito bem, Eduardo, agradeço muito pelas explicações aqui para a gente. Continuamos acompanhando todo esse caso aí, tanto do Donald Trump, quanto do Nicolás Maduro, da Delcy Rodrigues e do futuro da Venezuela aí com a nova presidente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, é sempre uma honra falar consigo e cumprimento a todos os telespectadores.